Pessoal, bem-vindos ao LabXR Talks, o podcast que dissemina a cultura em realidades estendidas do Nordeste. Hoje estamos com dois convidados super especiais, que é o Amir e o Fabito. Amir é diretor, designer e artista visual, graduou-se na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e tem o título de mestre em design no Sandberg Institute, em Amsterdã. Seu trabalho combina diferentes técnicas de animação, vídeo e gráficos nas mais diversas mídias, desde animações para peças de teatro a experiências em realidade virtual. Em 2019, sua experiência em realidade virtual, em Gravity VR, estreou no Tribeca Film Festival e foi exibida posteriormente em Cannes e Veneza. Em 2021, estreou seu último trabalho, também em realidade virtual, Lavintros, na Bienal de Veneza. Também, em 2021, teve seu vídeo instalação Metrópole Fluvial, exposta no pavilhão brasileiro da Bienal de Arquitetura de Veneza. E seu parceiro, nosso segundo convidado de hoje, Fabito, trabalhou por 17 anos para a Globo, escrevendo alguns de seus programas mais famosos, como Caceta e Planeta e Tapas e Beijos, atingindo mais de 10 milhões de espectadores a cada semana. Em 2016, fundou a Delírio XR, onde produziu mais de 15 campanhas de marketing para marcas e experiências para centros culturais, museus, pontos turísticos e escolas. Algumas de suas experiências podem ser vistas no Planetário do Rio de Janeiro, no Pão de Açúcar, no Museu Larco de Lima e em escolas. Produziu com a Amir o premiado curta-metragem linear e a série Mário, a Marionete. Em 2020, ambos lançaram Gravity VR, exibidos nos maiores festivais em realidade virtual no mundo, e ganharam diversos prêmios. Em 2021, lança Lavintros, também junto com a Amir, que é o tema do nosso MesaCast de hoje. Amir e Fabito, muito obrigada por estarem aqui presentes no LabXR Talks e sejam muito bem-vindos. Obrigado, Priscila. Obrigado pelo convite. Muito bom. Queria que vocês falassem um pouquinho como é que surgiu a ideia de fazer Lavrinhos. Bom, o Labirintos ele surgiu numa fase um pouco complicada da nossa vida, porque em 2019 nós fomos contemplados com um edital do Itaú Rumos e produzimos nosso primeiro filme em realidade virtual, que foi o Gravidade, e a gente começou a aplicar para os festivais e foi um momento mágico, porque nós fomos aceitos para Tribeca, para Veneza, para Cannes. Nós já estávamos com as malas prontas para viajar. Isso foi em março de 2020, e como você deve lembrar bem, o que aconteceu o coronavírus e tivemos que fazer nossas malas e passamos 2 anos em casa sem poder ir para nenhum desses festivais que a gente estava já contando com eles, né? Então, isso foi no final desse ano, em que nós passamos o ano exibindo o Gravidade nesses festivais virtuais. A gente estava um pouco frustrado por ter perdido nossa grande oportunidade de viajar. E aí a gente ouviu falar de um programa de financiamento europeu, que é o Biennale College de Veneza, que patrocinaria o filme de um projeto de uma empresa de qualquer lugar do mundo. E a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer para isso. E, nesse momento, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a arquitetura não euclidiana em realidade virtual. E queria mostrar para a Amir, falei, pô, olha isso, Amir, isso é diferente. Aí, quando ele comprou o Quest, ele finalmente conseguiu testar e falou, não, isso é legal. E aí o Amir veio com a ideia de fazer uma história em um labirinto, porque teria tudo a ver com espaços não euclidianos, e aí ele trouxe a ideia do labirinto de Creta. Aí a gente começou a pensar na história de que história a gente poderia contar que se passasse dentro do labirinto de Creta e a gente pudesse fazer o espectador da história passar a história inteira caminhando no labirinto não euclidiano. Assim começou a ideia do labirinto. Muito bom. Questões técnicas e estéticas. Vocês buscaram referências
Como é que foi esse processo de criação artística da experiência? O Labirintos, a gente começou primeiro tentando entender como que seria esse Minotauro, né? Qual que seria a característica física. Antes até da gente ter a história escrita, a gente já sabia que a gente queria falar do mito do Minotauro, né? Do labirinto de Creta, de tudo que estava por trás disso, mas a gente ainda não tinha uma história alinhada. Qual que seria o nosso ponto de vista sobre isso? Aí começaram a pesquisar como que o Minotauro era retratado, como que ele foi retratado durante toda a história, e ele sempre era retratado como um monstro musculoso, né, forte, sempre descontrolado. Mas daí quando você começa a ver outras formas de retratar ele, o Picasso, por exemplo, ele retratava ele muito humanizado, sempre com uma cara muito coitada, uma coisa muito empática. Foi aí que a gente começou a entender que tinha um jeito de retratar o Minotauro que conversava melhor com a gente. E aí começou a surgir esse Minotauro franzino, esse Minotauro coitado, né? É um Minotauro que você tem muita empatia por ele, você tem pena dele. Não, eu lembro que a gente chegou a fazer até um cálculo de calorias, né? Porque o Minotauro ele era alimentado de 14 pessoas por ano, a gente calculou quantas calorias eram 14 pessoas e viu que não dava para ter aquele porte musculoso com tão poucas calorias ao ano, né? Teria que ter muito whey protein para manter aquele shape dele. E aí a gente começou a ver que retratar o mito de uma forma desvirtuada seria muito mais interessante. Então a gente começa a desenhar o Minotauro magrinho, coitado, com uma cara simpática, não um monstro, né? Não uma coisa bestial. O resto do labirinto ele foi também sendo construído enquanto a gente fazia, porque ele foi feito bem às pressas, né? Se for pensar o tempo que a gente levou fazer, hoje a gente fica analisando para trás, mas enquanto a gente estava fazendo era uma coisa de ficar apagando incêndio e fazendo para frente, para frente, para frente. Então, a gente fazia, refazia, fazia, refazia. E o estilo, eu adoraria falar que a gente teve uma grande ideia e pensou que seria de uma forma e tinha um conceito muito estruturado de como. Mas a verdade é que ele foi feito para frente, né, Fabito? Não teve muito. Não teve muito planejamento. Se for pensar que a gente teve 4 meses para produzir desde o roteiro até o build final. Então. Foi. A gente foi lidando muito com as limitações, né? Tinha vezes que a gente fazia um cenário que estava lindo, mas aí você ia rodar no headset e aí tinha polígonos demais, aí a luz não funcionava, então a gente tinha que limitar e lidar com essas limitações, porque o Quest ele é basicamente um celular, então você não pode fazer um jogo muito pesado, senão não roda nele. Então, se você olhar o Labirinto, ele é composto de partes modulares que se repetem ao longo da experiência inteira. Sim, sim. É um bom ponto. Eu acho que um jeito de definir o design do Labirintos é a limitação técnica do Quest, né? Acho que Certo. E como é que foi a receptividade do público e a diferença que vocês sentiram em ser em realidade virtual, essa narrativa, e não em outro formato tradicional? Boa pergunta. Bom, só o fato dele ser em uma arquitetura não euclidiana já muda tudo, né? Porque é o tipo de história que só poderia ser contada em realidade virtual. Inclusive, até quando a gente tinha que fazer os pitchings na Biennale College para explicar o que era, é uma tecnologia tão específica da realidade virtual que as pessoas tinham muita dificuldade até de entender. E isso até hoje, a gente, quando pergunta para a gente do Labirintos como que é, o que faz, a gente explica, e a compreensão a gente vê que só acontece quando a pessoa coloca o headset e aí é imediato. Então, o que eu gosto muito do Labirintos é isso, que ele tem uma ligação direta com a mídia. A história, ela é totalmente relacionada ao formato que ela foi produzida. Ela só pode ser contada dessa forma, para você ter toda a sensação de estar perdido, de estar angustiado, de fazer escolhas e de estar andando no mesmo lugar e sempre abrindo novas portas. Lógico, tem coisas que vêm do teatro, tem coisas que vêm do cinema, mas ela só pode ser contada nessa mídia.
Sim, eu acho que cinema e televisão são mídias que nós estamos acostumados a ver desde de muito cedo. Então, para alguém te apresentar alguma coisa nova, é difícil, é muito raro, né? E a realidade virtual, as pessoas não têm muita experiência com esse meio. Então, quando você cria uma maneira de contar a história através de um espaço não euclidiano ou dessas técnicas que nós usamos, ainda é uma coisa que tem grande chance da pessoa não ter visto em nenhuma outra história. Então, nós temos a capacidade de surpreender muito mais do que nós temos no cinema, por exemplo. Exatamente, muito bom. E comparando um pouquinho com o Gravity VR, que foi outra excelente produção que vocês também fizeram, né? Como é que alguns pontos importantes e diferentes que tiveram nesses dois projetos que vocês pudessem compartilhar com a gente? Você diz em comparação de um com o outro? Eu não entendi. Sei. Vocês falaram um pouquinho sobre Gravity também e como foi o processo de produção de um e do outro? Se teve desafios em comuns ou diferentes? Eles foram completamente diferentes. Assim, eu acho que são completamente opostos, porque o Gravity ele foi um projeto que ele começou como um curta-metragem de uma ideia que a gente teve em 2012, enquanto a gente produzia um primeiro curta-metragem que a gente estava fazendo em animação ainda. A gente teve essa ideia que ficou guardada no fundo do nosso baú. A gente começou a desenvolver em 2018 como um curta-metragem tradicional e em 2019 a gente começou a pensar ela em realidade virtual. Mas quando a gente começou a pensar nela em realidade virtual, ela já era um curta-metragem pronto, que já estava rodando no festival. Então, foi muito mais um processo de tradução de um curta para a realidade virtual do que de criação do zero, como foi o Labirintos. E não só isso, a gente tinha um tempo ilimitado, nós não tínhamos um prazo para criar essa experiência. Então, nós fomos fazendo ela no nosso tempo livre. No final de cada dia de trabalho, a gente fazia um pedaço, e no final do dia seguinte fazia outro, meio que retrabalhando o material que a gente já tinha feito. E o Labirintos foi o completo oposto. A gente tinha um prazo cravado, que era a estreia de um festival, que era inadiável, e nós não tínhamos absolutamente nada, criado absolutamente nada anteriormente. E nós estávamos focados exclusivamente nesse processo. Então, essa foi a grande diferença. Então, o Gravity, apesar de ser um projeto muito mais simples tecnicamente, nos levou um ano para fazer. Enquanto o Labirintos a gente resolveu em 4 meses. Eu acho outra ponto também é que o Gravity, o Labyrinth, ele nasce para o VR. A gente pensa nele desde o começo já pensando em como fazer uma história de VR. O Gravity não, né? Ele foi o curta, ele já tinha uma tentativa de transmitir a queda e transmitir a falta de gravidade, mas teve que ter essa tradução. Então, a linguagem de uma flat screen para o VR, que foi o grande desafio, de como se contar uma história. Então, muito do trabalho, né, do Gravity foi muito mais focado na tradução, na transmediação, do que, né, você pegar uma coisa que já existe e transformar ela não era nativa, né? Então, ela teve que transformar e se naturalizar para o VR. Isso foi interessante. E outro ponto que é gritante entre os dois, de similaridade, é que um personagem, é uma dupla sempre, um comprido, magrelo e um baixinho gordinho. E vocês também, né? São uma dupla. Sim. Muito bom. Projetos futuros de Amir e Fabito, o que podemos esperar aí de próximas produções em realidade virtual? Nós Olha, estamos com 3 produções, né? Encaminhadas. Sim. Em frentes diferentes, completamente diferentes, né? Uhum. A que já está mais avançada é um curta-metragem bidimensional, flat screen, retomando as tradições antigas. Uhum. Ele chama Horizonte, deve ser lançado ano que vem já. Agora a gente está também finalizando uma coprodução com Portugal, com a Cola Animation. É uma antologia chama Lúcido, que foi contemplada pelo Ibermedia Next.
que são vários episódios que lidam com sonho. Então, cada equipe, são 6 equipes, né, Fabito? Uhum. Cada equipe desenvolveu um episódio de um sonho, alguma coisa onírica. Então, tem a gente, tem um pessoal da Guatemala, tem o pessoal da Cola, tem um pessoal da Itália, da Dinamarca, uma equipe bem grande. Mas o nosso queridinho do momento, o Fabito pode falar um pouco mais? Nós recentemente fomos contemplados no edital de realidade virtual do Estado de São Paulo e já estamos produzindo o nosso primeiro jogo. É um jogo narrativo, mas é o primeiro jogo com cara de jogo de verdade que nós estamos fazendo. Não temos um nome ainda. Não, nome de trabalho dá para falar. Rush Rebel. Rush Rebel, nosso nome de trabalho. E nos próximos meses já estaremos com o nosso trailer rodando de teaser do nosso jogo. E temos, na verdade, também um quarto projeto, que na verdade é um presente para o mercado XR brasileiro, que é uma framework que nós criamos e vamos distribuir gratuitamente para todas as empresas brasileiras de realidade virtual, que é uma framework que permite você criar aplicativos para multijogadores em realidade virtual, que facilita desenvolvedores que não têm tanta experiência criar um aplicativo que rode em vários óculos ao mesmo tempo e várias pessoas possam assistir juntas. Muito bom, já quero, viu? Já estou na fila aí. LabXR. Muito bom, viu? Vocês não param. E última pergunta seria, a gente constantemente está tendo vários avanços, né, nas realidades estendidas. Como é que vocês enxergam o futuro das narrativas imersivas? Quer falar, Fabio? Bom, eu acho que o que falta para grande parte das narrativas imersivas é que elas sejam uma experiência coletiva. Eu acho que ainda existe uma certa solidão quando você assiste uma obra VR. E eu imagino que elas sejam customizáveis. Eu imagino que cada pessoa vai assistir um tipo de narrativa feita um pouco mais para ela, especificamente. Você, Amir? Eu concordo com o Fabito do coletivo. É o que eu mais sinto falta. Eu acho que a plataforma que a gente está desenvolvendo de poder assistir coisas coletivamente e misturar também o presencial e o coletivo é o que me faz muita falta na realidade virtual, na realidade estendida. Eu sempre senti a realidade, os primórdios dela, uma coisa um pouco claustrofóbica e solitária, né? E acredito que isso seja os próximos passos. Com certeza. Ami, Fabito, mais uma vez, queremos agradecer pela participação de vocês aqui, por estar cedendo. Costumo dizer que a moeda mais valiosa que existe é o tempo. Então, obrigada por estar compartilhando conhecimentos e saberes e que a gente possa avançar cada vez mais nesse ecossistema XR e estar fazendo cada vez mais produções e atraindo pessoas para esse segmento. Obrigado a você, Priscila. Obrigado, Priscila, pelo convite. É um prazer. Muito obrigada. Pessoal, eu sou Priscila Duran e esse foi mais um episódio do MesaCast LabXR Talks, primeira temporada, Masterclasses de Impacto. Cora could feel the Minotaur's warm breath in her face, burning her skin. The beast was hungry, and she was food. Cora closed her eyes as hard as she could, anticipating the feeling of his sharp teeth penetrating her flesh. Not yet. The Minotaur needed to know more. Tell me again, girl. How did you get here so fast?
Let me catch my breath here.